que eu já passei por situações difíceis. Mas acho que essa é a maior de todas, porque a responsabilidade é grande. Porém, se Deus achou graça e pediu para a sua serva me conceder essa bênção, vou tomar posse da minha bênção. E assim como eu tenho orado e tenho pedido todos os dias para que o Senhor faça na minha vida aquilo que for da sua vontade, que seja desde o membro de banco até o início da sua palavra, então que a vontade de Deus seja feita na minha vida e na sua vida. Eu queria, antes de ler o trecho bíblico, fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor Jeová, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos sustentado, por ter nos ajudado e ter sustentado todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes e todos aqueles que dependem da Tua graça e da Tua misericórdia. Ó Senhor, estou aqui em cima desse altar, concedido pela Sua bênção através da Tua serva, a minha pastora. Prometo, Senhor, ser fiel àquilo que vou ler, àquilo que vou pregar. Não sou um pregador, mas tenho certeza que o Senhor colocará em mim Teu Santo Espírito, aleluia, para que tudo aquilo que sair da minha boca provém de Ti, aleluia, e não da minha mentalidade nem do meu intelecto. Eu lhe agradeço e lhe peço, Senhor, estou em Tuas mãos e peço que o Senhor venha realizar maravilha em minha vida, para que eu possa cada vez mais Te louvar, Te glorificar e trazer bênção para as pessoas, em Teu santo nome. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu lhe agradeço. Amém e amém. Irmãos, abram a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Aleluia! A terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que ele se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo aquilo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estenda a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, esse texto, ele fala sobre a vida de um homem que a Bíblia relata que esse homem vivia na terra de Uz. Esse homem era um homem íntegro, um homem sincero e temente a Deus. E esse homem era um homem cercado de bênçãos e de maravilhas. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E como disse o próprio Deus, era uma pessoa muito abençoada e uma pessoa que tinha muito temor de Deus. Era muito obediente. E ele era muito rico. Era um dos homens mais abençoados do Oriente. Tinha muitas juntas de boi, jumentos, muitas fazendas, muita terra. Tinha muita coisa. E aí, quando alguns filhos de Deus veio para estar com Deus, o Satanás veio junto, o Lúcifer. Porque a Bíblia diz que o Lúcifer morou no céu. E ele esteve presente nessa assembleia. E aí Deus perguntou para ele: de onde vens? Ele falou: de rodear a terra, de passear por ela. E aí Deus perguntou:
tem visto meu filho Jó, homem íntegro, homem reto e temente a mim? E aí o Satanás disse: vi sim. Ele é temente a ti, mas com toda certeza, todo aquele temor, toda aquela adoração que ele tem a ti, não é a ti como um Deus fiel e verdadeiro da vida dele, mas pelos bens que você deu a ele, pela graça que você dá a ele, e tudo aquilo que ele toca, e tudo aquilo que ele produz. Mas toca nele, no sentido de tirar aquilo que lhe pertence materialmente, e você verá que ele vai blasfemar contra ti. Ele não vai ser esse servo tão fiel e verdadeiro como tu diz. Faça isso, e eu vou te provar que Jó não é tão íntegro, não é tão sincero, não é tão fiel como você o diz. E o Senhor Deus falou: tudo bem, Satanás, eu vou lhe conceder o direito de você ir lá e tocar nas coisas dele, mas você não terá o poder de tocar nele. Toque lá, vá lá. Faça todo tipo de arruaça, de lambança, como o diabo gosta de fazer, né? Como lhe é comum, e você verá que Jó realmente é um servo fiel, temente e leal. E o Satanás veio, e os filhos de Jó, eles tinham uma vida muito abençoada, porque eles tinham muitos bens. E eles sempre faziam festas nas casas uns dos outros, cada um por sua vez. Um fazia uma festa, convidava os irmãos, e eles vinham, bebiam, comiam, se divertiam, e eram muito felizes. Na próxima oportunidade, já iam para a casa de um outro. A Bíblia relata que as filhas de Jó eram super formosas, eram lindas, moças maravilhosas, moças lindas e educadas. E aí, de repente, depois que Deus permitiu que Satanás fizesse isso, porque é exatamente assim, irmãos, assim como foi naquele tempo, eu vou mostrar também no livro de Isaías, que também foi no tempo de Jesus, e é até no dia de hoje. Satanás, ele vive de rodear a terra para nos perseguir, para buscar tirar toda a afeição, o respeito, o temor que temos pelo nosso Criador. E aí, Satanás sentiu que ele estava autorizado, porque ele não consegue tocar em ninguém, nenhum servo do Senhor, nem no tempo de Jó, nem no tempo de Jesus, e nem nos dias de hoje. Satanás, ele só logra êxito nos seus intentos até onde Deus permite. E Deus só permite até onde ele vê que nós temos capacidade de aguentar. Aquilo, chegando a um ponto que ultrapassa os nossos limites humanos, Deus entra com providência, intercede em nosso favor e faz cessar todo tipo de maldição, de angústia, qualquer tipo de coisa que Satanás queira fazer para nos prejudicar. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, e aqui na Bíblia está bem claro as coisas que ele fez, e foram coisas absurdas. Aleluia! Deus Santo, aleluia! Acredito eu que nenhum outro ser humano na face da terra conseguiria resistir à perseguição
e a maldição que Satanás lançou sobre a vida e a família de Jó. Glória a Deus. Num determinado dia, que os filhos de Jó estavam comendo, bebendo vinho, né? Na casa do irmão primogênito. De repente, veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também aos moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Antes desse mensageiro terminar de entregar a mensagem, estando ainda este falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para te trazer-te a nova. Ele ainda falando, veio outro. Veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou em terra e adorou. Veja bem, toda essa sorte de maldade, de maldição que Satanás jogou sobre Jó, fez morrer os seus 10 filhos em um único acidente. Derrubou o galpão onde eles estavam reunidos, confraternizando, e matou a todos. Ceifou a vida dos 10 filhos de Jó em uma única oportunidade. Tirou tudo o que vocês viram. E Jó raspou a cabeça, rasgou as suas vestes, prostrou sobre terra e adorou. Aleluia! E falou: o Senhor, tudo o que eu tenho, ou que eu tinha, foi o Senhor que me deu. O Senhor me deu, o Senhor tem direito de tirar. Imagina você, todos nós aqui, quase todos, se não todos, temos filhos. Imagina se Deus permitisse Satanás praticar o mal sobre você e sua família e tirasse os seus filhos. Você teria essa fé? Espírito Gente, é muito forte meu Deus. o que Satanás fez. Depois de tudo isso, Jó adorou continuamente e em nenhum momento blasfemou, em nenhum momento reclamou, muito pelo contrário. Jó repetia por seguidas vezes: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, é muito forte. Numa outra oportunidade, Aleluia. estava Deus com os seus filhos, e Satanás, depois de todas essas aprontas, ele veio mais uma vez, né? Está com o Senhor. E aí Deus perguntou novamente: de onde vem Satanás? E ele falou: de rodear a terra, de passear por ela. E aí Deus falou: tem visto meu servo Jó? Ele falou: vi. E aí? Depois de tudo que você aprontou, ele não cometeu nenhum pecado contra mim. Ele continua me glorificando, ele continua sendo fiel. Aí Satanás falou: tudo quanto o homem tem,
ele entrega em favor da sua própria vida. Aquilo tudo que o homem tiver, família, bens, qualquer coisa que ele tiver, ele entrega, desde que a sua vida esteja em risco. E o Senhor falou, tudo bem, vai lá e toque nele. Mas você não tem o direito de ceifar a vida dele. Meu Deus. Espírito Santo. Satanás, que é sagaz, é matreiro, ele entendeu. Colocou uma lepra no corpo de Jó e deixou Jó em chagas vivas. Jó tinha ferida da planta do pé ao alto da cabeça. Ferida, chagas vivas. A Bíblia diz que ele sofria dores alucinantes o tempo inteiro, durante todo o dia, toda a noite. Ele sofria o tempo inteiro, mas ele não blasfemava, ele não abandonou a sua fé e a esperança de que Deus o restituiria tudo aquilo que Deus lhe havia dado. Aleluia! Chegou ao ponto da esposa de Jó dizer: homem, como que tu continua clamando e adorando esse Deus? Abandona esse teu Deus e morre. E Jó falou: mulher, tu fala como louca. Por que você gostou quando recebeste o bem e agora não aceita o mal? Meu Pai amado. O mesmo mal que está me acometendo é permitido por Deus. Louvado seja Deus. Porque Jó tinha uma compreensão espiritual, que nós também devemos ter, de que tudo aqui na terra é passageiro, gente. Não adianta a gente ter, muitos bens. Por quê? Quando a gente morre, a gente não leva nada. Verdade, Jesus. É só uma roupa no corpo. Olha aí, meu Pai. O nosso galardão está na glória. Nosso galardão está no céu. Jesus, E Jó não abandonou a sua fé. Jó não deixou de adorar. Continuou adorando. 3 amigos de Jó, a Bíblia relata, que se condoeram do estado dele, veio ver o que ouviram falar. Veio ver o estado que Jó está, porque o Oriente dizia que Jó estava em chagas vivas. Jó, a Bíblia fala que ele pegava caco de telha para coçar o próprio corpo. E esses amigos dele vieram e não conseguiram falar nada, porque ele se consumia em dor o tempo inteiro. Então os amigos deles despiram-se, prostraram em terra e ficaram com ele, orando e sofrendo junto com ele ali o tempo inteiro. Mas a Bíblia diz que ao final Deus restituiu a saúde de Jó, os bens de Jó, a família de Jó, e a Bíblia relata que tudo que Jó tinha, Deus devolveu em dobro. Então, Deus é fiel, gente. Deus é fiel. Basta que criamos e que sejamos perseverantes na fé em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá, no livro de Lucas, capítulo 4. Oh, Espírito Santo, aleluia. Livro de Lucas, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glórias. Exaltado seja o Senhor. Aleluia. Amém. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados ele teve fome. E disse-lhe o diabo:
se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a tua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Vejam bem, dá para entender o quanto Satanás é maldoso e é sagaz. Ele tentou Jó, porque tudo que ele queria era que Jó blasfemasse contra Deus. Todas aquelas ações dele foi para fazer com que Jó blasfemasse, abandonasse a sua fé cristã e blasfemasse contra Deus. E o Jó resistiu do princípio ao fim. Ele é tão ousado que ele foi tentar Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Agora, como é que eu e você, que somos simples mortais, pessoas normais, que vivem num mundo cheio de promiscuidade, queremos ter a intenção de achar que nós temos condição de enfrentar Satanás sem estarmos revestidos pelo Espírito Santo do Senhor? Se tentarmos fazer embate com Satanás, seremos tragados, gente. Porque Satanás não está de brincadeira. E não sou eu, não é você, nenhum ser humano que esteja nessa terra, se não estiver revestido pelo Espírito Santo do Senhor e debaixo dos desígnios da palavra, jamais teremos condição de fazer enfrentamento com Satanás. Mas à medida que nós buscarmos através do jejum, da oração, da consagração, nós estaremos revestidos e não existe nenhum demônio que tenha condição de nos derrotar. Mas não é a nós, mas sim ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, que morreu para fazer com que nós fôssemos justificados. E por isso, gente, nós temos que saber, não existe outro caminho. Ontem à noite, eu recebi um telefonema de um amigo meu, da Chácara Flórida, que me falou, Geraldo, um amigo meu foi passear na praia e levou seus 4 filhos. Veio uma carreta, bateu na traseira do seu carro e 3 filhos morreram. 2 morreram instantaneamente e uma das meninas morreu pouco depois. E é preciso fazer o translado desses corpos e precisa fazer o sepultamento. Me pediu ajuda. Eu falei, vou fazer aquilo que me é possível fazer. Prestei a ajuda que foi possível e fiquei meditando. Eu estava lá em Itaguacetuba com a minha esposa e com a minha filha. E fiquei pensando, Senhor, como que acontece isso? Um pai sai com a namorada, porque ele era separado, leva seus 4 filhos e acontece um acidente e 3 morreram. Acabou a vida desse pai. Aí hoje, o meu colega me ligou e falou, Geraldo, o pai estava sepultando os 3, chegou a notícia que morreu a 4ª filha. Ou seja, ele perdeu 4 filhos em um único acidente. Jó perdeu 10. Então eu preciso, no momento que me for concedido pelo Senhor, estar
falando com esse paizinho. Eu não conheço o pai, eu conheço o amigo do pai. Gente, é muito forte perder 4 filhos. Mas como a Bíblia diz que nenhuma folha seca cai numa árvore, se não for pela permissão de Deus, se assim foi, é porque Deus permitiu. E aí, é preciso conversar com esse pai para fortalecê-lo, para que ele entenda o que realmente pode ter acontecido e trazê-lo para a presença do Senhor. Porque somente na presença do Deus vivo, ele terá capacidade, terá condição de poder superar uma tragédia tão grande na vida de uma família. Para concluir, a Bíblia diz que o diabo levou também Jesus a Jerusalém, até o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Gente, Deus, Ele está acima de todas as coisas. E nós devemos adorá-lo em espírito e verdade. E não temos o direito de questionar a Deus. Eu contei para a pastora Elizabeth que Deus me deu um castigo essa semana. Ele permitiu que eu fosse castigado. E eu só consegui ter essa compreensão porque hoje, embora eu ainda não seja uma pessoa espiritual, eu estou na busca da minha santificação, né? E da minha espiritualidade. Eu, há uns dias atrás, eu coloquei na minha mente que o dia que chovesse, eu não viria mais aqui. Porque eu tenho um carro, que é um veículo Honda, e o veículo Honda ele não é feito para transitar em vias tão acidentadas como essas. Até fiz um propósito de que, dentro de uma condição, de uma possibilidade, Deus permitindo, nós vamos pavimentar essas ruas no futuro próximo. No futuro próximo. Porém, eu me endureci meu coração e falei: o dia que estiver chovendo eu não vou mais lá. Eu vou em outra igreja, eu não vou em igreja nenhuma, mas ali eu não vou. Só vou quando estiver seco. Só que foi uma coisa minha, eu não comentei com os outros. Foi de mim mesmo. E o irmão Alexandre me ligou, praticamente na hora do culto, porque eu tinha combinado com ele que eu viria, e eu falei: não vou não. Não, eu não vou. Vai com a abacate. Eu não vou. E aí, peguei e não vim mesmo. Fui pro mercado com minha filha fazer compra, porque tinha chovido. Eu falei: tem lama, eu não vou. No outro dia, o meu patrão me ligou: preciso que você venha aqui, lá no meu trabalho. Eu falei: mas é meu rodízio. Ele falou: eu preciso que você venha. Você precisa vir aqui, eu preciso falar com você. Às 5 horas da tarde. Eu falei: tá bom. Peguei meu carro, fui até o Campo Limpo, deixei meu carro do lado do Shopping Campo Limpo e peguei o ônibus, fui de ônibus. Fui lá, fiz a conversa que precisava fazer, voltei, era mais ou menos 7, 8 horas da noite. Peguei o carro, andei 300 metros, fiz uma manobra irregular, um motoqueiro bateu na minha lateral e caiu. O barulho foi um estrondo, uma coisa absurda. Aí eu puxei o freio de mão, desci do carro, ajudei ele a se levantar. Levanta, meu jovem. Meu nome é Geraldo, não se preocupe, se você se machucou, eu vou chamar o SAMU. Se tiver algum prejuízo na sua moto, eu tenho seguro, já pago seguro para isso mesmo, então não se preocupe. Deixei ele bem tranquilo. Ele levantou, aí falou: não, comigo não aconteceu nada, eu estou bem. Fui olhar a moto quebrou. Uma bolinha da ponte do manete da moto. R$50 custa aquilo ali. Nada, pelo estrago que fez. Quando eu fui ver meu carro, me provocou um prejuízo de uns R$4.000. A moto, prejuízo de R$50.
Aí na hora eu fiquei chateado. Nossa, mas como é que Deus permitiu acontecer um negócio desse comigo? Né? Pensei comigo, eu tenho ajudado a obra do Senhor. Tá? Aí fiquei assim meio chateado. Por incrível que pareça, naquele exato momento minha filha ligou. Minha filha, pai, o senhor está onde? Estou aqui no lado do Shopping Campo Limpo. Me envolvi num acidente. Aí ela se desesperou. Eu falei, calma filha, está tudo sob controle, ninguém machucou. Ela falou, pai, fique tranquilo, tudo vai se resolver. Eu estou indo aí. Eu falei, não venha porque aqui está fácil, eu vou resolver fácil, pode ficar em casa. Aí ela falou, não pai, Deus está no controle, não se preocupe. Eu falei, eu sei que está filha, fique tranquila. Aí o motoqueiro falou, Sr. Geraldo, se o senhor me pagar o prejuízo do manete, eu vou embora. O único problema é que eu tenho uma criancinha e eu trabalho para manter o meu filho. E como quebrou, eu vou ter que voltar para casa, eu não vou trabalhar hoje. Eu vou perder meu dia de trabalho. Eu falei, não, eu pago o prejuízo do manete e o seu dia de trabalho. Me manda seu Pix. Aí fiz o Pix para ele, ele foi embora. E eu peguei o carro e vim embora. Depois eu fui pensar. O Espírito Santo falou para mim assim, isso é para você tomar vergonha. Você não bateu, você não capotou, você não atropelou, nada te aconteceu no meio do buraco, da lama e do pó. Mas aconteceu aqui, no meio do asfalto, para você ver que sou eu que te guardo. E se você tem, é porque eu te dei. Porque sem mim, você não teria nada. Sem mim, você não é nada. E se você pegar desta, eu tiro e te deixo indo para a igreja a pé. Aí eu comecei com a minha esposa, com a minha filha. Elas falaram, compra um carrinho mais velho para ir para a igreja. O senhor não quer que estrague isso aqui? Deixa isso aqui. No outro dia eu recebi uma benção, comprei um carro um pouco mais velho, que tem condições de andar em buraco. E o dono do carro permitiu até que eu fizesse algumas prestações sem precisar nem de financiamento. Foi de Deus ou não foi, gente? É isso, gente. Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Deus não lança nenhuma maldição sobre a sua vida, mas Ele permite que você passe por provação, por tentação, para você ver que quem manda é Ele. Quem te dá as coisas é Ele. Então não adianta dizer eu não vou, porque se Ele falar você tem que vir, você tem que vir e pronto. A pastora Elizabeth me chamou hoje, que o Espírito Santo tocou nela que eu teria essa oportunidade. Eu não estou preparado. Mas Deus não escolhe capacitado, Deus capacita quem Ele escolhe. Obrigado pela oportunidade.